Glória a Deus, sou o Bispo Antônio, louvado seja Deus. E venho aqui trazer, louvado seja Deus, algo da parte do Senhor. Louvado seja Deus, a qual muitos me perguntam, louvado seja Deus. Pastor Antônio, louvado seja Deus. Quem mora junto, como marido e mulher, pode tomar Santa Ceia? Louvado seja Deus. Vamos aqui, meus amados, aprender à luz da palavra, louvado seja Deus. À luz da palavra, nós vamos entender se pode ou não tomar a Santa Ceia, louvado seja Deus. E o Senhor, louvado seja Deus, o Espírito Santo me conduzir aqui a uma mensagem que está no livro de Marcos, capítulo 1, louvado seja Deus, capítulo 1, versículo 5, louvado seja Deus, que vai dizer assim, louvado seja Deus, e louvado seja Deus, toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados, louvado seja Deus. Meus amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, louvado seja Deus, aleluia, Marcos escrevendo, ele diz que, louvado seja Deus, todos que iam ali, louvado seja Deus, ir ter com João Batista, aleluia, eram batizados, aleluia, confessavam os seus pecados e eram batizados, louvado seja Deus. E todos aqueles que são batizados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, já estão aptos para tomar a Santa Ceia, porque ali abandonaram o pecado, louvado seja Deus, aceitaram, louvado seja Deus, confessado Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, louvado seja Deus. Então, já por essa mensagem, louvado seja Deus, nós vimos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o batismo não é só para a pessoa que é casada, louvado seja Deus, e sim para aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. E o que nós entendemos com isso, louvado seja Deus, se a partir do momento que a pessoa confessa o Senhor Jesus, louvado seja Deus, abandona os seus pecados, louvado seja Deus, aleluia, e ali, louvado seja Deus, abandona, aleluia, as coisas do mundo, as práticas pecaminosas, louvado seja Deus, essa pessoa já está, louvado seja Deus, apta para fazer parte do corpo de Cristo, porque a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus Cristo diz, louvado seja aquele que não come o meu corpo e não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo, louvado seja Deus. Então o que nós aprendemos, louvado seja Deus, que, aleluia, louvado seja Deus, uma pessoa que vive junto, louvado seja Deus, como marido e mulher, ali constituiu família, louvado seja Deus, já está apto para ceiar assim, louvado seja Deus, porque até então, nós, aleluia, se nós somos para os estudos bíblicos, louvado seja Deus, nós vemos que o casamento civil, louvado seja Deus, só tem 132 anos de existência, louvado seja Deus. Aleluia. Existe um contrato, louvado seja Deus, de casamento que é chamado Ketubá, aleluia, em Israel. Mas esse contrato de casamento foi expedido, foi feito, louvado seja Deus, já no tempo de Israel, no tempo do povo de Israel. Louvado seja Deus. E antes, louvado seja Deus, não existia isso. Antes era feito somente a união, louvado seja Deus, do casal. Antes, aleluia, ali eles se uniam, louvado seja Deus, ali já era constituído um casamento. O casamento, louvado seja Deus, para Deus não constitui somente no papel, louvado seja Deus, e sim no consentimento, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, das famílias, a qual nós vemos que ali, louvado seja Deus, os pais de Rebeca, louvado seja Deus, consentiu ela ir ter com Isaac, louvado seja Deus, e os dois ali se encontraram no meio do caminho, e Isaac tomou Rebeca por esposa, louvado seja Deus, por mulher, louvado seja Deus, ali foi o casamento de Isaac e Rebeca, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O casamento para Deus vai muito mais além de um papel, louvado seja Deus, aleluia, um contrato de casamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós aprendemos, louvado seja Deus, que a união, louvado seja Deus, de homem e de uma mulher, louvado seja Deus, aleluia, a qual se respeitam, louvado seja Deus, vive bem dentro do seu lar, louvado seja Deus, se respeitando como marido e mulher, constituiu família, já estão, louvado seja Deus, aleluia, reto diante do Senhor. Bom que case é para fechar as brechas, louvado seja Deus, evitar os falatórios, louvado seja Deus, para as leis da terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso, louvado seja Deus, não vai impedir desse casal, louvado seja Deus, desse casal tomar a Santa Ceia.
Louvado seja Deus. Por quê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque também Deus ali quando teve com Abraão, louvado seja Deus, Deus olha para Abraão e disse, louvado seja Deus, em ti, Abraão, será bendita todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Família é constituída por Deus. Então, a partir do momento que você, louvado seja Deus, que está junto e diz que não pode tomar santa ceia, louvado seja Deus, você automaticamente você está se condenando e amaldiçoando a sua família, louvado seja Deus, porque você está em pecado. Mas, aleluia, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz que você está em pecado. Louvado seja Deus. Fornicação, que é prostituição, fornicação é ato sexual, louvado seja Deus, fora do casamento, ou, louvado seja Deus, que não seja com seu cônjuge, louvado seja Deus. Isso é fornicação, louvado seja Deus, que não seja, louvado seja Deus, que não esteja unido, louvado seja Deus, numa união estável, louvado seja Deus. Amém? Essa é a verdade, louvado seja Deus, essa é a palavra que nos ensina, louvado seja Deus, que todos aqueles que confessam os seus pecados e são batizados, louvado seja Deus, já estão, louvado seja Deus, aptos para tomar a Santa Ceia. Aqui, João Batista batizavam todos que vinham confessar os seus pecados. E a partir do momento que eu confesso os meus pecados, eu já passo a ser discípulos de Jesus, quando eu ando pela palavra de Deus, porque se não fosse assim, só quem poderia confessar o nome do Senhor Jesus seria os solteiros e os casados no civil, louvado seja Deus, amém? Espero ter ajudado, louvado seja Deus, compartilhe, louvado seja Deus, essa revelação da palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém?